E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Prontos para mais uma aula de matemática? Neste vídeo nós vamos estudar um tema da matemática básica que é muito importante e que é muito frequente em provas de vestibulares pelo Brasil afora e também na prova do Exame Nacional de Ensino Médio. Eu estou falando das escalas numéricas. E como esse tema é muito importante, é fundamental que você esteja com seu material impresso e em mãos, para que você anote aí no seu material, em todas as lacunas, todas as informações que eu vou compartilhar na sua tela. Se você seguir essa dica, eu tenho certeza que você vai ter um excelente aproveitamento e vai se tornar muito mais competitivo e conquistará todas as questões que versam sobre o tema escalas numéricas. Vamos começar a aula? Então vou fazer o seguinte, eu vou sair da tela, vou fazer uma leitura do que vem a ser uma escala numérica e depois eu volto aqui para a gente discutir o que significa a escala numérica, para que serve e como utilizar na hora de resolver um exercício. Uma escala numérica é a razão matemática que vai permitir relacionar uma medida de comprimento real e a sua representação em um mapa, uma maquete ou um modelo qualquer. Para você entender melhor essa definição, imagine aqui na tela o seguinte. Eu tenho aqui a maquete de um edifício que vai ser construído. Então eu vou representar aqui o que seria a altura desse edifício na maquete. Então, esse segmento daqui, ó, ele está representando a altura. E eu vou colocar aqui a medida dessa altura na representação na maquete como sendo aqui uma altura H. Mas olha só, essa maquete é uma redução física, vamos dizer assim, de um edifício que tem, na sua realidade, uma altura muito maior. E aí você precisa entender o seguinte, que a escala ela é a razão matemática que vai permitir você relacionar a medida real e a medida da representação. Então, veja só, quando eu vou calcular uma razão, eu vou fazer uma divisão. E aí, nessa ordem aqui, é que eu represento a minha escala. Eu pego como antecedente a altura, no caso aqui, da maquete, do edifício na maquete, H, e divido pela medida da altura real desse edifício. Então, ao calcular essa razão, nós encontramos aqui a escala, ou seja, que vai permitir, vou destacar aqui para você, ó, relacionar uma medida de comprimento real, que nesse caso aqui é o H, e a sua representação em um mapa, em uma maquete ou um modelo qualquer. No caso aqui da maquete, ó, a representação é o H, que também aparece aqui no termo antecedente da minha escala. Eu quero trazer para você aqui agora uma suposição de uma escala. Vamos pensar assim. Imagine você que essa maquete que você está vendo aqui na sua tela, ela foi construída na escala de 1 para 300. Para ficar melhor, eu vou fazer o seguinte, ó, vou colocar aqui assim, que a sua escala, ou seja, a maquete foi construída numa escala de 1 para 300. Aí eu quero analisar com você e tentar entender que informação e como utilizar essa informação aqui na hora de um exercício. Bom, é muito importante que você entenda que na escala, o termo antecedente, ele é a representação. Ou seja, o termo antecedente, ele representa o objeto reduzido ou ampliado, porque é possível acontecer isso também. Já o consequente, ele é a representação da realidade. Eu vou colocar aqui, ó, realidade. Vai anotando tudo isso aí no seu material. Agora vamos lá. A escala é de 1 para 300. O que é que isso significa? Deixa eu pensar aqui com você. A primeira coisa que você tem que entender quando lê uma escala, por exemplo aqui, ó, a escala é de 1 para 300. A primeira informação que você tem que entender é essa daqui, ó. Eu vou destacar para você, para que você entenda isso tudo com muita clareza. Olha só. Isso significa que as medidas reais foram reduzidas em 30 vezes. Em 30 não, em 300 vezes. Então, olha só. Eu tenho um prédio com as suas medidas reais. Na hora de fazer a representação daquele prédio na maquete, se eu usar a escala de 1 para 300,
eu tenho que entender que as medidas reais foram reduzidas 300 vezes. Então, essa medida H que você está vendo ali, ela é uma redução em 300 vezes da medida real, beleza? Da altura do edifício na representação real. Tá claro até aí? A gente vai já entender isso melhor, mas vamos observar aqui agora essa segunda compreensão que você tem que ter, que na verdade é uma consequência da primeira. Ela diz o seguinte, ó, deixa eu marcar aqui para você o texto com muito cuidado para você organizar as ideias. Olha só, cada centímetro da miniatura corresponde a 300 centímetros na realidade. E aí eu podia resumir isso aqui assim, ó. Deixa eu sair aqui da tela. Olha só, eu tenho aqui H como sendo a representação da altura do edifício na maquete. Como a escala utilizada foi de 1 para 300, então acompanhe comigo, ó. As medidas reais foram reduzidas em 300 vezes. Logo, eu posso dizer que a altura real desse edifício vai ser 300 vezes a medida da altura desse edifício na maquete. E é dessa forma que você vai utilizar a informação da escala ter sido de 1 para 300. Olha só, se a escala foi de 1 para 300, as medidas reais foram reduzidas 300 vezes. Então, se eu pegar, por exemplo, a medida da porta de um dos apartamentos na maquete, e seja uma medida X qualquer, qual é, na realidade, a medida dessa porta no edifício quando construído? Vai ser 300 vezes a medida na representação da maquete. Está claro isso? Essa é a primeira concepção que você tem que ter sobre a informação da escala. Para isso ficar mais claro para você, eu vou levar você aqui para o próximo slide, onde a gente vai ter um pequeno probleminha muito simples, onde a gente vai colocar essa concepção em prática, e eu tenho certeza que as coisas vão encaixar para você de forma muito clara. Vamos lá? Deixa eu sair aqui da tela e já resolver esse exercício e utilizar essa concepção que eu acabei de apresentar para você. Se liga aí. Nessa questão, nós temos um problema muito simples. Um carro de 4,80 metros de comprimento foi representado na figura abaixo. Observe aqui essa figura. Vamos imaginar que nós temos aqui uma miniatura de um carro. Quando você olha a miniatura, ela aparece aqui com um comprimento de 4 centímetros. Só que, na realidade, esse carro tem 4,80 metros de comprimento. Então, eu quero entender aqui como é que foi feita essa redução. E é exatamente isso que a questão quer. Olha só, determine a escala utilizada para fazer essa figura, para fazer essa redução, para fazer essa miniatura. E aí fica muito fácil. Porque, olha só, a escala é uma razão, ou seja, é uma divisão. E a gente divide nessa ordem. A gente vai pegar uma medida do carro na redução, na representação, na miniatura, e vai comparar com aquela medida equivalente na realidade. Então, eu vou pegar aqui, ó, os 4 centímetros que aparece na miniatura de comprimento e vou dividir pela medida do comprimento real, que são 4,80 metros. Se liga, como tanto no antecedente como no consequente, nós estamos trabalhando com medidas de comprimento, é necessário que a unidade de medida seja a mesma. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, ó, é transformar 4,80 metros para centímetros. Mas aí é muito simples, né? É só pegar 4,80 metros e multiplicar por 100, porque cada metro tem 100 centímetros. Então, a gente vai ter, na verdade, aqui, ó, que 4,80 metros são 480 centímetros. Feito isso, eu venho aqui e faço o seguinte. Coloco 4 centímetros, já não vou nem colocar mais a unidade, e aqui embaixo eu vou colocar 480. Nesse caso, eu já tenho a minha escala, só que eu vou precisar simplificar. Perceba que todos os antecedentes aqui, ó, são iguais a 1. Então, eu vou ter que simplificar esse 4 aqui para dar 1. Então, eu vou dividir 4 por 4. E aí, eu vou dividir o consequente, 480, também por 4. Aí, nesse momento, ó, eu descubro a minha escala. A escala que foi utilizada para fazer esse desenho.
4 dividido por 4 vai dar 1. E 480 dividido por 4 vai dar 120. Com isso aí eu concluí a questão. Ó. O gabarito você vai encontrar na alternativa C. E é importante demais que você faça uma leitura do que essa escala significa. Significa dizer que as medidas reais desse carro foram reduzidas 120 vezes. É basicamente isso que você pode concluir. Como você só tinha as medidas de comprimento, você só pode, então, compará-las. Tudo certo até aí? Então, primeiro agora, deixa eu ficar um pouquinho maior na tela, assim, ó. E eu vou trazer você agora para um slide onde você está vendo aí uma situação interessante. Como se eu tivesse duas miniaturas. Deixa eu ficar um pouquinho menor aqui. Ó. Eu tenho duas miniaturas de um carro que, na realidade, certo, tem uma certa medida de comprimento. Aí você vai ver que nessa primeira miniatura aqui eu tenho um comprimento D1 e nessa segunda miniatura eu tenho um comprimento D2. Eu quero entender com você aqui algumas situações importantes que podem aparecer em algum exercício. E com certeza vai aparecer, porque já foi cobrado em provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Fica atento aqui ao que eu quero mostrar para você agora. Ó, deixa eu sair aqui da tela e anota tudo no seu material, não perde nenhuma informação. Vamos começar pensando nessa primeira miniatura aqui. Vamos imaginar que ela foi construída numa escala E1. Então eu consigo relacionar a medida de comprimento D1 dessa escala com a medida de comprimento real desse carro na realidade. E aí eu posso dizer aqui o seguinte, ó, que D1 dividido por Dzão, vamos considerar que Dzão é a medida do comprimento real desse carro. A razão entre a medida do comprimento na miniatura e a medida de comprimento da realidade me daria a escala E1. Então é isso que eu quero destacar por enquanto. Eu consigo relacionar essa miniatura com a medida real, com o carro real. Então eu posso até dizer aqui o seguinte, ó, se eu pegar Dzão e passar para cá multiplicando, ó, eu vou ter que D1 é igual a Dzão multiplicado pela medida da escala E1. Ou seja, o que foi que eu fiz aqui? Eu relacionei a minha miniatura 1 com a realidade, com o carro na medida real. Ok. Agora vamos olhar para essa outra miniatura daqui. Essa miniatura foi construída em uma outra escala, que eu vou chamar de escala E2. E eu consigo relacionar essa medida de comprimento aqui, D2, dessa miniatura na escala E2, com a medida real desse carro. Vamos fazer isso? Então eu vou ter aqui, ó, que D2 dividido por Dzão, ou seja, D2 é a medida de comprimento do carro na miniatura, na segunda miniatura, e Dzão é a medida do comprimento real do carro. Essa razão aqui vai ser a minha escala E2. Bom, eu sei que eu posso relacionar cada miniatura com o objeto real. Tudo certo? Bom, mas deixa eu fazer aqui uma coisinha aqui bem interessante. Primeiro, deixa eu refazer aqui uma coisa que eu fiz aqui também. Ó. Eu posso pegar o Dzão aqui e passar multiplicando pela medida da escala 2. E aí eu vou dizer que o comprimento D2 é igual a Dzão multiplicado com a medida da escala 2. E aí eu quero aparecer na tela aqui agora para fazer uma coisa bem interessante com vocês. Se liga aí. A gente sabe que é possível relacionar as medidas de uma miniatura com a realidade. Ou seja, ligar a miniatura à realidade é tranquilo, é só utilizar a escala. Então eu fiz isso com a miniatura 1 e fiz isso com a miniatura 2. O que eu quero agora é que você perceba o seguinte. Considerando, deixa eu ficar um pouquinho menor aqui agora, para ficar tudo claro na tela aí. Considerando que eu tenho duas miniaturas, eu quero relacionar essas duas miniaturas sem ter que passar pela realidade. Ou seja, eu tenho um objeto real e para aquele objeto real eu tenho duas representações diferentes. Eu sei, para ser bem repetitivo, para ficar claro, na verdade, que eu posso ligar cada representação à realidade. Só que eu quero agora ligar as duas representações de forma direta, sem ter que passar pela realidade. Isso vai ser muito importante para resolver alguns exercícios, certo? Então anota aí no seu material com muito cuidado. Se eu quero relacionar
essas duas miniaturas, então eu vou fazer aqui uma razão entre o comprimento da miniatura 1, D1, e o comprimento da miniatura 2, que é D2. Eu quero calcular essa razão. E aí vai ficar assim, quanto vale D1? Eu acabei de calcular aqui, D1 vale Dzão multiplicado por E1, que foi a escala em que a miniatura 1 foi construída. Então, eu vou colocar aqui, Dzão multiplicado com E1. Muito bem. E quanto vale a medida D2? Eu também fiz esse cálculo aqui, D2 é igual a Dzão multiplicado pela medida da escala 2. Colocando aqui, eu vou ter Dzão multiplicado pela medida da escala 2. Observe que aqui, eu posso simplificar Dzão com Dzão. E quando eu faço isso, eu encontro o que eu queria. Olha só que coisa importante. Se eu fizer a razão entre a medida do comprimento do carro na miniatura 1 com a medida do comprimento do carro na miniatura 2, é como se eu estivesse comparando, na verdade, a escala 1 com a escala 2. Ou seja, eu consigo representar matematicamente uma relação entre duas miniaturas que foram feitas em escalas diferentes. Guarda isso é muito importante e eu tenho certeza que você vai usar isso em algum exercício. Inclusive, nessa aula aqui, você vai sentir essa necessidade. Deixa eu aparecer aqui na tela, porque eu quero continuar a aula agora e vou fazer com você agora um exercício para a gente melhorar as nossas concepções sobre as escalas. Mas se liga em todas as informações que eu dei até agora, porque você vai usar tanto nesta aula como em muitos exercícios que você vai resolver. Vamos lá? Deixa eu sair da tela agora, resolver essa questãozinha de forma muito rápida e prática, trazendo para a gente o uso correto das escalas numéricas. Vamos lá? Deixa eu sair aqui da tela e já trazer o comentário dessa questão para você nos mínimos detalhes. As medidas indicadas na figura referem-se ao desenho que representa um dormitório retangular, incluindo um banheiro, de uma casa. Então, nós temos aqui a representação em um desenho de um dormitório. Vamos admitir que esses 10 centímetros representem o comprimento do dormitório no desenho e vamos considerar que esses 6 centímetros representem a medida da largura desse dormitório no desenho. Aí a questão continua dizendo o seguinte: se a escala do desenho é de 1 para 45, qual é a área real desse cômodo? Estão aqui as alternativas e veja só como é que eu vou responder essa questão. Se a escala, deixa eu anotar aqui, foi de 1 para 45 e eu faço a leitura correta do que ela quer me dizer, eu consigo responder essa questão de forma muito rápida, sem ter a necessidade de usar proporção nenhuma. Porque veja só, se a escala foi de 1 para 45, o que é que eu tenho que entender? Que as medidas reais de comprimento e largura foram reduzidas 45 vezes. Ou seja, você está vendo aqui 10 centímetros como a medida do comprimento no desenho? Para se chegar a esses 10 centímetros, o comprimento real foi reduzido 45 vezes. A leitura é a mesma para a largura aqui, de 6 centímetros no desenho. Ou seja, a largura real desse dormitório foi reduzido 45 vezes para se chegar a esses 6 centímetros. E aí, usando essa informação de forma correta, eu consigo calcular quanto mede o comprimento e a largura na realidade e calcular, então, a área real desse dormitório. Vamos lá? Deixa eu sair aqui da tela e fazer isso para você nos mínimos detalhes. Se liga aí, Eu vou representar aqui por CR o comprimento real. E aí o comprimento real vai ser 45 vezes esses 10 centímetros do comprimento no desenho. E aí eu chego à conclusão de que o comprimento real é de 450 centímetros. Já vou transformar isso aqui para metros, por conta das alternativas aqui, E aí eu vou ter que o comprimento real, é só dividir isso aqui por 100, né? Vai dar 4,5 metros. Vou usar o mesmo raciocínio para determinar a medida da largura real desse dormitório. Vou colocar assim, a largura real
vai ser 45 vezes esses 6 centímetros de largura que você está vendo no desenho. Isso por conta da escala, né? Então, eu vou descobrindo aqui, ó, que a largura real vai ser de 45 vezes 6, que dá 270 centímetros. E aí eu vou transformar isso também para metros. Ó. A largura real, eu vou dividir 270 centímetros por 100, isso vai dar 2,7 metros. E aí, nesse momento, eu consigo determinar qual é a área desse dormitório, multiplicando 4,5 metros por 2,7. E aí eu vou encontrar aqui, ó, que a área real desse dormitório é igual a 12,15 metros quadrados. Deixa eu colocar aqui, ó, 12,15 metros quadrados. Concluo essa questão e o gabarito você vai encontrar, ó, na alternativa A de aprovação. Concluí aí mais uma questão. Perceba, deixa eu aparecer aqui na tela, que é muito simples você fazer esse cálculo quando você faz a leitura correta da escala. Então, até o momento foi que a gente viu qual é o significado da escala. Resolvemos uma questão onde a gente fez o cálculo da escala. Depois eu fiz uma observação muito importante, que foi para que a gente conseguisse relacionar duas representações de uma mesma realidade. E, na verdade, a gente consegue relacionar duas escalas. E, por último, eu fiz uma questãozinha aqui para fazer o uso correto e rápido, sem o uso de proporção, para cálculos de medidas utilizando escalas. Tudo certo até o momento? Só que agora, vou ficar um pouquinho maior na tela, vou levar você para o próximo slide, onde a gente vai agora analisar relações importantes e que ajudam você a resolver as questões mais difíceis sobre escalas numéricas. Então, anota aí no seu material tudo com muito cuidado. Todas as observações que eu vou falar agora são fundamentais e eu vou usar todas elas nos próximos exercícios. Anota tudo no seu material. Não deixa escapar nada, certo? Deixa eu sair aqui, ó, e já analisar com você essas relações que são tão importantes com muito detalhe. Se liga aí. Vamos considerar inicialmente que esse cubo maior seja o cubo que representa a realidade, o cubo que eu utilizei como referência, e que esse cubo menor aqui seja a minha miniatura. E eu quero entender como foi que essa miniatura foi feita. Eu quero fazer uma análise da escala com que eu fiz essa miniatura. Então, eu vou começar fazendo o seguinte aqui, ó. Vamos pensar que a medida da aresta do cubo da realidade, essa medida daqui, ó, seja de 2 unidades de comprimento. Eu não vou colocar aqui se é centímetro, metro, qualquer tipo de unidade. Enquanto que a medida da aresta da miniatura, né, do cubo da miniatura, seja de 1 unidade de comprimento. Nesse momento, eu consigo relacionar a medida de comprimento da aresta da miniatura com a medida de comprimento da aresta da realidade. E se eu fizer isso, eu vou encontrar a escala com que a miniatura foi feita. Até aí, tudo bem. Deixa eu fazer isso aqui, ó. A escala utilizada na miniatura foi de 1 para 2. Então, toda vez que você vai calcular uma escala, prioritariamente, eu vou explicar já por quê, você deve usar uma medida de comprimento da miniatura na representação em um mapa, em uma maquete ou um modelo qualquer, e a medida correspondente lá na realidade. Com isso, você faz o cálculo da sua escala. Lembre-se, usando medidas de comprimento. Só que eu quero agora analisar com você o que aconteceria se eu tivesse não medidas de comprimento, mas medida de áreas correspondentes. O que é que eu estou querendo dizer? Ó, imagine você aqui, essa face aqui, desse cubo na miniatura, que é correspondente a essa face daqui. Ó. No caso aqui da miniatura, eu posso dizer que a área dessa face vai ser 1 unidade, né? Porque seria o quê? Como é um quadrado, seria 1 ao quadrado, daria 1. Tudo bem? Enquanto que a área dessa face aqui vai ser 4. Por quê? Porque é um quadrado, a área de um quadrado é L ao quadrado, sendo 2 ao quadrado, eu vou obter aqui 4. E aí vamos imaginar agora, vou até apagar isso aqui, ó.
Suponha que eu não tenho mais a medida do comprimento da aresta do cubo na miniatura, nem tenho mais a medida da aresta no cubo da realidade. O que é que eu tenho, então? Eu tenho a medida de área. Eu tenho a medida de uma área de uma face na miniatura e a área correspondente lá na realidade. Se eu calcular a razão entre a área da face na miniatura e a área da face na realidade, eu vou ver que essa razão é de 1/4. E nesse momento você já percebe uma coisa muito importante. Não conseguimos encontrar a escala, porque a gente tinha visto aqui, ó, que a escala é de 1/2 quando eu usei as medidas de comprimento. Aí o que foi que eu fiz agora? Usei medidas de área. Peguei a área de uma face no cubo da miniatura, uma face correspondente na realidade, e quando eu calculei a razão, olha o que eu encontrei. 1/4. Então, eu não estou encontrando a escala quando eu comparo áreas. Mas se você prestar atenção, esse 1/4 aqui é, na verdade, aquele 1/2 lá elevado ao quadrado. Como assim, Micael? Presta atenção, deixa eu sair da tela aqui para você ficar atento só aos cálculos. Perceba que 1/4 é a mesma coisa que 1/2 elevado ao quadrado. Obrigatoriamente isso aqui está certo, porque 1 ao quadrado vai dar 1, 2 ao quadrado vai dar 4. Se você enxergar isso, logo você perceberá que quando você calcular a razão entre áreas da miniatura, da maquete ou do modelo qualquer e a área correspondente na realidade, você não vai encontrar de forma direta a escala. Essa razão aqui não vai dar a escala. Na verdade, ela vai fornecer para você o quadrado da escala. Ou seja, você obtém a escala não de forma direta. Você obtém a escala na sua medida ao quadrado. É muito importante que você perceba essas diferenças. Quer calcular a escala? Quero. Dê preferência ao uso de medidas de comprimento. Eu não estou querendo dizer que se você usar medidas de áreas, você não vai encontrar a escala, mas vai encontrar a escala primeiro elevado ao quadrado. Claro, depois aí você consegue tranquilamente calcular a sua escala. Agora eu quero analisar uma outra situação aqui com vocês. Vamos imaginar que você tivesse agora a medida do volume do cubo, certo? Vamos lá. A gente sabe que para calcular o volume de um cubo, deixa eu colocar aqui, ó, o volume de um cubo qualquer é igual ao cubo da medida da sua aresta. Perfeito. Então, vamos lá. No caso da miniatura aqui, como a aresta era 1, né? Eu apaguei, mas a gente lembra que era 1, né? Então, o volume desse cubinho aqui vai ser 1 ao cubo, que vai dar 1. Perfeito. Nesse cubão, lembra que a aresta media 2? Eu apaguei aqui, mas ela vale 2. Então, o volume no cubão vai ser 2 ao cubo, que vai dar 8. Beleza, então vamos imaginar agora que você não tivesse a medida da área de uma das faces, não tivesse também a medida da aresta desse cubinho na miniatura, tivesse somente a medida do volume. E no cubo da realidade, você também não tivesse a medida da área de uma das faces, que a gente já sabe o que é que faz, a gente já acabou de ver aqui, e também não tivesse a medida da aresta. O que você faria então somente com o volume? Será que se eu calcular a razão entre o volume do meu cubo na miniatura e o volume do cubo na realidade, eu vou estar encontrando a minha escala? Vamos ver. Calculando aqui a razão, eu vou ter volume do cubo na miniatura é 1. O volume do cubo na realidade é 8. E 1 sobre 8 é totalmente diferente de 1/2. Então, nesse momento, o que é que eu percebo aqui, ó, sem muita dificuldade? Deixa eu aparecer aqui na tela. Que quando eu faço a razão entre o volume de uma miniatura e comparo com o volume da realidade, eu não encontro a escala. Eu encontrei 1 sobre 8. A escala foi quanto lá? 1/2. Mas se você prestar atenção com um raciocínio análogo ao que aconteceu aqui, você vai ver que esse 1/8, na verdade, é o cubo
daquele 1/2 lá que representa a sua escala. Vamos entender isso melhor? Deixa eu sair aqui da tela, ó, e fazer isso para você. Ó, facilmente você vai enxergar que 1/8 é igual a 1/2 elevado ao cubo. Perfeito. Quando você percebe isso, você deve chegar à conclusão aqui que é a seguinte. A razão entre o volume de uma miniatura e o volume do objeto real não vai dar a escala, como a gente podia pensar, mas vai trazer para você o cubo da escala. E isso é muito importante. Deixa eu destacar isso aqui, ó, cuidadosamente para você. Então, ó, vou fechar aqui essas observações importantes, vou aparecer na tela para a gente fazer um fechamento aqui e seguir resolvendo agora exercícios. Preste atenção. Quando você faz a representação de uma maquete, você tem como analisar medidas de comprimento na maquete e na realidade. Você tem como analisar medidas de áreas na maquete e na realidade. Você tem como analisar medidas de volume na maquete e na realidade. Mas você tem que ficar atento ao fato de que a escala só é calculada de forma direta se você fizer a razão entre uma medida de comprimento na miniatura, na maquete, no modelo qualquer e a medida correspondente na realidade. Quando você fizer isso utilizando áreas, você vai encontrar a medida da escala elevado ao quadrado. E se você utilizar volumes, você vai estar encontrando a medida da escala elevada ao cubo. É muito importante que você fique atento a isso, porque a gente vai usar isso de forma direta nos nossos exercícios e eu quero que você faça isso de forma muito prática, beleza? Então vamos lá. Deixa eu ficar um pouquinho maior aqui na tela, levar você para o próximo slide, onde a gente já vai responder uma questão utilizando exatamente essas observações que eu fiz nesse momento, que eu acabei de fazer nesse momento, beleza? Vamos lá. Deixa eu sair aqui da tela, fazer a leitura denunciada dessa questão e já trazer de forma muito rápida o comentário dela para você. Se liga aí. Uma pessoa decide fazer uma reforma na sala de sua casa e, para não provocar problemas estruturais, resolve analisar a planta de construção primeiro. Ele nota que a planta da casa está em uma escala de 1/200 e que nela a área da sala é de 21 centímetros quadrados. Qual a área da sala em metros quadrados? Bom, vamos organizar aqui as informações. Quando ele foi olhar na planta, na redução da casa, um desenho reduzido, a escala era de 1/200, ou seja, as medidas lineares foram reduzidas 200 vezes. Aí ele olha que lá na planta, a área da sala na representação na planta tem 21 centímetros quadrados. E aí ele quer saber qual é a área real dessa sala em metros quadrados. Aí veja só, a gente acabou de ver aqui que se a gente calcular a razão entre a área, no caso aqui da sala, que é na planta, né, que é a representação, com a área real, a gente não vai encontrar a escala. A gente vai encontrar a escala elevada ao quadrado. Basicamente é isso que a gente acabou de ver. Bom, como eu sei que a área da sala na planta tem 21 centímetros quadrados, então eu vou pegar 21 centímetros quadrados, vou dividir pela área real, que é o que eu estou procurando, só que isso aqui vai ser igual a 1 sobre 200, que é a escala, tudo isso elevado ao quadrado. Então, eu tenho que fazer essa conta aqui, ó, com muito cuidado, certo? Então, vai ficar assim, ó, 21 centímetros quadrados, dividido pela área real, e aqui eu vou ter 1 elevado ao quadrado, 1, e 200 elevado ao quadrado. A minha sugestão é que você venha aqui, ó, e faça um rascunho. Olha só, 200 é a mesma coisa que 2 multiplicado com 100, que é a mesma coisa que 10 ao quadrado, não é isso?
Então, deixa eu apagar esse zerinho aqui e colocar ao quadrado. Só que esse 200 está elevado ao quadrado. Então, quando eu pegar 200 aqui e elevar ao quadrado, eu vou ter que elevar todo mundo aqui ao quadrado também. Eu faço esse rascunho aqui fora para não me atrapalhar. Ó. 2 ao quadrado vai dar 4. E 10 ao quadrado vai dar 10 à quarta. Pronto, aí nesse momento, eu vou conseguir aqui, ó, terminar a minha questão. Porque veja só, eu vou pegar aqui nessa proporção, vou multiplicar a área real por 1, e vou ter aqui a área real da sala, e vou multiplicar aqui esses 21 centímetros quadrados com o 200 ao quadrado, que eu acabei de descobrir que é 4 vezes 10 à quarta. Só que isso aqui está em centímetros quadrados, e eu quero a resposta em metros quadrados. Aí você tem que estar lembrado de uma outra coisa aqui, ó. Quando você vai transformar de metros quadrados para centímetros quadrados, você já tem que saber isso imediatamente, viu? Você vai multiplicar o metro quadrado por 10 à quarta. E se você quiser voltar do centímetro quadrado para o metro quadrado, você vai dividir o centímetro quadrado, ao invés de multiplicar, você divide por 10 à quarta. E é exatamente isso que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar esse resultado da área que está em centímetros quadrados, vou dividir por 10 à quarta e vou passar a ter agora a medida em metros quadrados. Deixa eu colocar aqui, ó, metros quadrados. Olha que vantagem. Eu vou cortar agora 10 à quarta com 10 à quarta e vou chegar à conclusão aqui, ó, que a área real dessa sala é igual a 21 multiplicado com 4, 84 metros quadrados. Concluindo assim a questão, ó, e encontrando o gabarito na alternativa D. Gente, muito cuidado, porque geralmente quando você usa a escala nessa situação, você faz muito a alteração da unidade de medida e isso pode confundir algumas pessoas. Deixa eu aparecer aqui na tela, tira um print aí da tela, que eu vou aparecer aqui agora. E eu quero que você fique atento a esse formato que é muito comum e já caiu na prova do Exame Nacional de Ensino Médio. Deixa eu levar você agora para um próximo slide, ó, onde a gente vai ter uma questão do Enem, ó, de 2017, onde a gente vai utilizar essas relações. Só que agora envolvendo volumes. Muito cuidado, ó. Deixa eu sair aqui da tela, fazer a leitura da questão para você e responder tudo nos mínimos detalhes. Vai ser muito parecido com a questão anterior, só que agora a gente vai comparar volumes. Se liga aí, ó. Em uma de suas viagens, um turista comprou uma lembrança de um dos monumentos que visitou. Na base do objeto, há informações dizendo que se trata de uma peça em escala de 1 para 400 e que seu volume é de 25 centímetros cúbicos. O volume do monumento original em metro cúbico é D. Nós temos aqui as alternativas e eu vou trazer o comentário dessa questão agora com todo o detalhe. Presta muita atenção. Primeiro, a escala com que a miniatura foi construída, ela é uma escala de 1 para 400, ou seja, as medidas de comprimento real, elas foram reduzidas 400 vezes. Só que o que se sabe dessa miniatura é que o volume da miniatura é de 25 centímetros cúbicos. E a gente quer descobrir qual é o volume real. Bom, vamos lá. A gente acabou de ver na parte teórica que quando a gente compara volumes entre uma miniatura e um objeto real, no caso aqui um monumento real, a gente não vai estar encontrando a escala. Ou seja, eu vou pegar aqui o volume da miniatura, vou dividir pelo volume do monumento real, e o que eu vou encontrar não é a escala, mas é a escala elevada ao cubo. Então é só substituir essas informações aqui, ó. Volume da miniatura, 25 centímetros cúbicos, dividido pelo volume do monumento, que eu não sei qual é, vou botar V, e a minha escala é elevada ao cubo. Então eu vou colocar aqui 1 sobre 400 e vou levar isso aqui ao cubo. Pronto. Fazendo isso aqui, ó, eu vou ter 25
centímetros cúbicos dividido pelo volume real. E aqui eu vou ter, ó, se liga, 1 ao cubo dá 1 e 400 elevado ao cubo. E aí eu vou fazer um rascunhozinho aqui para fazer essas contas de forma muito organizada. Ó, se liga aí. 400 é a mesma coisa que 4 multiplicado com 100, que é 10 ao quadrado, né? Só que o 400 está elevado ao cubo. Então, quando eu pegar 400 e elevar ao cubo, eu vou ter que elevar tudo isso aqui ao cubo também, ó. Aí eu vou ter aqui o seguinte. 4 elevado ao cubo dá 64. E 10 ao quadrado elevado ao cubo vai dar 10 à sexta. Pronto. Depois que eu fiz isso aqui, ó, eu agora vou descobrir o que eu estou querendo. Porque, olha só, eu vou multiplicar agora aqui o volume real por 1. E aí eu vou descobrir que o volume real do monumento é igual a 25 multiplicado por 400 ao cubo, que eu simplifiquei aqui, ó. Ficou 64 multiplicado com 10 à sexta. Se liga que isso aqui está em centímetros cúbicos. E eu quero a resposta, olha só, em metro cúbico. Então, vou ter que fazer a transformação também. Então, na hora da prova, você tem que estar com essas informações aqui, ó, para uso imediato. Se liga. Quando você quer transformar de metro cúbico para centímetro cúbico, do maior para o menor, você vai multiplicar o metro cúbico por 10 elevado à sexta. Então, multiplica com 10 elevado à sexta. E quando você quer trazer do centímetro cúbico para o metro cúbico, então você agora vai fazer o quê? Vai dividir por 10 à sexta. E é exatamente isso que eu vou fazer, ó. Eu vou pegar aqui o volume real do monumento, que está em centímetro cúbico. Vou dividir por 10 à sexta. E já vou passar aqui, ó, para a unidade de metros cúbicos. Muito bem. Agora, eu vou pegar 10 à sexta, vou dividir com 10 à sexta e vou descobrir qual é o volume do monumento no seu formato real. Quando eu multiplicar aqui, ó, 25 com 64, eu vou encontrar 1.600 metros cúbicos. E aí eu concluo essa questão. E o gabarito você vai encontrar, ó, na alternativa C de certo. Veja que foi muito parecido com o processo que eu utilizei para resolver a questão anterior. Só que como eu trabalhei com volumes, a mudança de unidade aqui mudou um pouco. Mas eu tenho certeza que você está percebendo que há uma relação entre esses exercícios. Tudo certo até aí? Bom, agora, você lembra daquela dica que eu falei sobre como comparar duas representações de uma mesma realidade? Bom, isso já caiu na prova do Exame Nacional do Ensino Médio, nessa questão que você vai ver na sua tela aí agora. E essa sim foi uma questão que muita gente sentiu dificuldades, e eu quero trazer um comentário dessa questão para você agora, nos mínimos detalhes, e eu espero que você goste. Diga aí no comentário, deixa um comentário se você gostou de como eu resolvi essa questão e todas as outras, porque isso vai fazer com que eu perceba como fazer esse trabalho cada vez melhor. Vamos lá, deixa eu sair da tela, ler o enunciado dessa questão e trazer para você esse comentário nos mínimos detalhes. Se liga aí, ó. Muito cuidado, porque essa questão, de fato, requer muita atenção. A figura apresenta dois mapas em que o estado do Rio de Janeiro é visto em diferentes escalas. Olha que legal, ó. Nesse mapa maior aqui, o mapa traz o Brasil todo, ó, e parte aqui das Américas. Aí o estado do Rio de Janeiro aparece bem pequenininho mesmo. Beleza? E depois você tem aqui um outro mapa onde o estado do Rio é ampliado. Beleza? No primeiro mapa, a escala utilizada foi de 1 para 25 milhões. E no segundo mapa foi de 1 para 4 milhões. Continuando aqui o enunciado, nós temos aqui o seguinte, ó. Há interesse em estimar o número de vezes que foi ampliada a área correspondente a esse estado no mapa do Brasil. Esse número é menor que 10, maior que 10 e menor que 20. Nós temos aqui as alternativas e eu vou trazer aqui o comentário para você. Agora, a primeira coisa que eu quero que você observe aqui é o seguinte. Nesse primeiro mapa aqui, a escala utilizada
ela foi de 1 para 25 milhões. Deixa eu anotar aqui, ó. 1 para 25 milhões. Ou seja, significa dizer que as medidas reais foram reduzidas 25 milhões de vezes. Já nesse segundo mapa aqui, você percebe que a escala é outra. É uma escala maior. Porque, veja só, você está pegando uma escala que é de 1 para 4 milhões. Tenta entender isso aqui, ó. Se você reduz uma medida 25 milhões de vezes, como é o caso da primeira escala, isso vai ficar muito pequeno, mas muito pequeno mesmo. Ó, se você reduzir a mesma coisa apenas 4 milhões de vezes, ó, vai ficar pequeno, vai ficar maior do que no primeiro caso. É por isso que você percebe que no segundo mapa aqui, o estado do Rio de Janeiro ele aparece com mais detalhes. Olha só, quanto maior é a escala, mais detalhes você tem. Por que é que essa escala é maior? Porque eu divido 1 por 4 milhões. Enquanto que na outra eu dividi 1 para 25 milhões. Ou seja, eu reduzi muito e por isso eu não estou enxergando quase nada dali. Bom, então está claro para você que entre o primeiro mapa e o segundo mapa, o estado do Rio de Janeiro está sendo apresentado com uma área maior? Bom, o que a questão quer saber é essa área daqui, é quantas vezes maior do que lá no primeiro mapa? Bom, eu sei que é um bocado. E aí eu vou só ter que analisar qual dessas alternativas aqui é a correta. Vamos lá? Perceba, eu dei uma dica para você de como utilizar escalas diferentes, onde eu utilizo representações diferentes para uma mesma realidade. Qual é a realidade aqui? O estado do Rio de Janeiro, que está sendo representado em duas escalas diferentes, em dois mapas diferentes. Vamos lá? Deixa eu sair aqui, ó, e fazer essa questão para você. Presta atenção, que é muito importante isso aqui, ó. Veja bem, eu posso comparar direto a área do estado do Rio de Janeiro nesse primeiro mapa e nesse segundo aqui. Vai ficar assim, ó. A área 1, vou chamar de área 1, viu? A área nesse mapa aqui, essa bem pequenininha daqui. E vou colocar aqui a área 2. Então, eu estou fazendo aqui a razão entre duas áreas representadas. Beleza? Só que quando eu comparo duas representações, é como se eu estivesse comparando as duas escalas, como a gente viu lá na parte teórica. Só que tem um problema. Eu estou aqui comparando áreas. E quando eu comparo áreas, a minha escala deve aparecer elevada ao quadrado. Pronto, é exatamente isso. Duas coisas que você precisava ficar atento nessa questão. Primeiro, você tem que entender que você vai fazer uma comparação entre duas representações de uma mesma realidade. E aí você pega a área de uma representação, divide pela área da outra representação. Só que quando você compara áreas, a gente acabou de ver que a gente não encontra a escala. A gente encontra a escala elevada ao quadrado. Aí foi por isso que eu peguei ali, ó, a razão entre as escalas e elevei ao quadrado. Tudo certo? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a escala 1, vou dividir pela escala 2, fora, não vou fazer ali junto do cálculo não, para não ficar uma conta muito estranha, certo? Vamos lá, preste atenção no que é que eu vou fazer aqui. Ó. Eu vou até apagar isso aqui, para não gerar uma confusão aqui, para não ficar uma coisa muito desorganizada. Vou fazer aqui o seguinte agora, ó, preste atenção. Vou até mudar de cor aqui. Ó. Eu vou pegar a escala 1 e vou dividir pela escala 2, que é o que eu quero encontrar aqui. Ó. Aí, para não fazer esse cálculo aqui dentro e ficar muito feio, eu vou fazer ele aqui fora. Preste atenção como é que eu vou fazer aqui. Ó. Como foi a escala 1? A escala 1 foi de 1, olha como é que eu vou abreviar aqui, ó, de 1 para 25 milhões, 10 a sexta. Pronto. A escala 2 foi de 1 para 4 milhões, 10 a sexta. Na hora de dividir aqui, o que é que eu faço? Eu pego a primeira, deixa eu fazer aqui embaixo, ó, e repito multiplicando pelo inverso da segunda. Então, vou repetir a primeira aqui, ó, 25 vezes 10 a sexta, e vou multiplicar pelo inverso essa aqui do denominador, que vai ser 4 vezes 10 a sexta
dividido por 1. Perceba que eu posso simplificar 10 à sexta com 10 à sexta. E a razão entre as escalas, olha só, vai dar 4 sobre 25. Que é esse resultado daqui, ó, que eu vou trazer para colocar aqui. Beleza? Então eu vou ter agora, olha só, que comparando a área do estado do Rio no primeiro mapa com o segundo mapa, eu vou encontrar aqui, ó, 4 sobre 25, que não esquece, está elevado ao quadrado. Muito bem. Agora eu vou trazer essas informações aqui, ó, para esse espaço aqui. Vou ter área 1 dividido pela área 2. Quando eu pegar 4 e elevar ao quadrado, vai dar 16. Quando eu pegar 25 e elevar ao quadrado, vai dar 625. E aí eu vou chegando, ó, à minha resposta. Se liga aí, ó. Eu vou multiplicar aqui meio pelos extremos. A área 2 eu multiplico com 16 e a área 1 eu multiplico com 625. Aí eu vou ter aqui, ó, 16 multiplicado pela área 2 igual a 625 multiplicado pela área 1. Gente, eu vou pegar esse 16 que está multiplicando a área 2 e já vou passar ele para cá dividindo, certo? Para que eu ganhe espaço. Eu estou vendo que eu estou com pouco espaço aqui, então vou apagar isso aqui. E vou chegar à minha resposta agora. Se você dividir aí 625 por 16, você vai encontrar que a área 2 vai ser 39 aproximadamente, é um pouquinho mais, vai dar 39,06. Vai ser 39 vezes a área 1. Ou seja, quando foi feita a troca de uma escala para outra, a área do Rio de Janeiro, certo? Ela foi ampliada 39 vezes aproximadamente. E aí qual é o gabarito da questão? Olha só, é menor que 10? Não. Vai ser aqui, letra D, ó. Maior que 30 e menor que 40. Não chega a 40, mas é maior do que 30. Então o gabarito dessa questão, ó, você vai encontrar na alternativa D. Gente, muito cuidado, porque essa questão requer um bom conhecimento do aluno e eu tenho certeza que é isso que você quer ter. Conhecimento suficiente para responder qualquer questão. Tudo certinho? Gostou dessa questão? É muito importante. Se você achou difícil, ó, caiu na prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Se você achou fácil, também caiu na prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Então, é importante que você saiba usar a escala em todos os sentidos. Perfeito? Bom, agora eu vou levar você para a última questão da nossa aula. Uma questão muito importante, porque ela traz uma linguagem bem especial e diferente do que a gente veio usando até agora. Eu quero que você preste muita atenção nessa questão. Eu vou fazer a leitura do enunciado e vou comentar para você essa questão com todo detalhe. Eu tenho certeza que você vai entender. Vamos lá. Deixa eu sair aqui e já começar fazendo a leitura do enunciado dessa questão e respondê-la com todo o cuidado para você. Uma pessoa irá transferir água de uma garrafa de 2 litros para uma garrafa menor, semelhante à primeira, tal que todas as medidas lineares homólogas ou correspondentes, têm o mesmo significado, da segunda garrafa são metade das medidas da primeira. Ao preencher a garrafa menor, a quantidade de água em mililitro que continuará na garrafa grande é de quanto? Bom, vamos lá. O que está dizendo aqui é o seguinte, a gente tem uma garrafa grande, deixa eu fazer aqui um desenho da garrafa, tá aqui, ó, essa é a garrafa grande, e a pessoa vai transferir o conteúdo dessa garrafa para uma garrafinha menor. Deixa eu fazer aqui um desenho da garrafinha menor. Ó, gente, não se preocupe com a proporcionalidade, não. Vamos se preocupar com o texto, certo? Ele diz aqui de forma clara que são semelhantes, beleza? E que todas as medidas lineares correspondentes da segunda garrafa são metade da medida da primeira. Então, vamos pensar assim. Se a altura dessa garrafa aqui, medida linear, é comprimento, viu? Se a altura aqui é h,
Então, nessa outra garrafa daqui, a altura vai ser quanto? 2H. Beleza. A segunda garrafa é a metade da primeira. Bom, só que nessa primeira garrafa, você tem 2 litros. Você tem 2 litros, ou então você tem 2.000 mililitros. Mas vamos deixar assim 2 litros. Gente, a gente sabe que litro é uma medida de capacidade e que você consegue relacionar a medida de capacidade em litros com volume. Então, o que na verdade eu estou querendo mostrar para você aqui é o seguinte, é que essa garrafa grande tem na sua representação em miniatura essa garrafa pequena. Claro, como eu sei que as medidas lineares da garrafa pequena são metade das medidas da garrafa original, eu consigo determinar aqui para você a escala de redução da escala da garrafa menor para maior. No caso aqui, a escala, gente, ó, vai ser de 1 para 2. Ou seja, cada medida da garrafa menor não é a metade da medida da garrafa maior, então eu posso garantir para você que a escala com que a garrafa menor foi construída, reduzindo-se a maior, foi de 1 para 2. A pergunta da questão é bem interessante. Ao preencher a garrafa menor, a quantidade de água em mililitro que continuará na garrafa grande. Ou seja, eu sei que na garrafa grande, ó, eu tenho 2.000 mililitros. Aí eu vou transferir o conteúdo suficiente para encher essa garrafa menor e quero saber quanto vai sobrar aqui. Olha só como vai ficar fácil. Veja só, se eu pegar o volume da garrafa pequena e comparar com o volume da garrafa grande, eu vou encontrar a escala elevada ao cubo. Perfeito? Muito bem. Então, olha só o que é que vai acontecer aqui. Vamos procurar o volume da garrafa pequena. Vai ser V dividido por 2.000. E a escala, que é 1/2 elevada ao cubo, eu já vou colocar aqui, ó, 1 sobre 8. Muito bem. Agora eu vou pegar esse 2.000 que está dividindo aqui e vou passar para cá multiplicando. Quando eu faço isso, ó, eu descubro que o volume da garrafa pequena, olha só que maravilha, vai ser igual a 2.000 ml, mililitros, dividido por 8. Gente, isso aqui vai dar 250 mililitros. Ou seja, quando a gente encher todo o conteúdo da garrafa menor, nós vamos ter lá um total de 250 ml. A pergunta é, quanto sobrou na primeira garrafa? É muito simples. É só você pegar os 2.000 mililitros que haviam inicialmente, subtrair dele os 250 mililitros que você transferiu para a garrafa menor e vão sobrar aqui, ó, 1.750 mililitros na garrafa maior. Concluindo essa questão, e o gabarito você vai encontrar na alternativa E de esperança. Pronto, gente. Era isso que a gente tinha para essa aula. Deixa eu aparecer aqui. Espero que tenha ficado claro para você as diferentes formas de como a gente pode utilizar a escala numérica. E eu tenho certeza que se você seguiu essa aula até o final, anotou tudo no seu material, você já é mais competitivo e já vai conseguir resolver as questões com muito mais segurança. Espero ter ajudado você e eu aguardo você no próximo vídeo.